Olá, queridos, bem-vindos ao nosso canal Saúde Integral. Eu sou a doutora Andréa Cristina Kovac e hoje eu quero falar para vocês sobre a saúde e as doenças que acometem um órgão muito importante, que é o olho. Eu fiz um olho numa bolinha de ping-pong para mostrar para vocês algumas estruturas para que você possa entender melhor. Vamos lá? Essa parte aqui, branquinha, né? Imagina que aqui você tirou o globo de dentro, né? Essa parte branquinha, que é o que a gente vê aqui no olho, se chama esclerótica. Essa parte azul aqui, que é o que dá a cor para os olhos, né? Então, por exemplo, pode ser azul, verde, castanho, como o meu, preto. Essa parte é a íris. No meio tem um furinho, né? Que se chama pupila, que é onde entram os raios de luz e encontram lá na retina as células fotoelétricas, que vão mandar mensagens para os neurônios, depois para o nervo óptico e assim para o cérebro, para que nós possamos reconhecer as imagens. Essa parte da pupila tem uma lente, que é para fazer com que haja a convergência, né, dessas imagens, desses raios de luz para as células fotoelétricas. Essa lente natural que nós temos se chama cristalino. Depois você vai entender as doenças, eu vou falando de cada parte, o que pode ocasionar. Na parte da frente do olho, porque esse cristalino ele fica aqui dentro dessa parte da pupila, tá? Assim, por dentro. Por fora, o que a gente tem? Um revestimento, que é a conjuntiva, que são células, né, de revestimento ocular, e tem também a córnea, que é uma camada mais dura para que você não tenha lesões, né? Ela protege essa parte do olho, a córnea. Aí você fala assim para mim, tá bom, então a luz vai entrar aqui e vai chegar lá na retina e vai para o cérebro. Mas como que é a retina? Então o que eu fiz? Eu peguei uma outra bolinha de ping-pong, fiz um outro olho, só que eu cortei esse olho para você ver como é que é por dentro. Tá? Então aqui está o olho, imagina que você pudesse cortar assim para ver por dentro, tá? Então, se a gente abrisse o globo ocular, olha como é que ele é. Por dentro ele tem essa camada aqui, ó, mais cor-de-rosinha, é a retina. É onde tem as células fotoelétricas que você recebe a luz e ela vai transformar ali, mandar para os neurônios e para o nervo óptico e para o cérebro. Essa parte mais clarinha aqui no meio, ó, é a convergência desses neurônios, onde vai sair aqui atrás o nervo óptico. Então, eles vão juntar todos e sair num feixe, que é o nervo óptico e que vai para o cérebro, dando a informação da luz, da imagem que nós estamos vendo. A parte da frente, então, desse olho, né, cortado aqui, é a parte do furinho que entra a luz. Aqui no meio, ele não é oco assim o nosso olho. Ele tem como se fosse um gel aqui dentro, que se chama humor vítreo. Então, ele serve para nutrir as células, né, ali da retina, da coroide, da íris, né? E ele fica aqui no meio do olho, tá? Então, o nosso globo, ele não é oco, ele tem esse humor vítreo. Entenderam os componentes do olho? Agora eu vou falar como cada componente desse pode ficar doente e pode trazer as doenças que eu vou falar assim sobre as mais conhecidas dos olhos, né? As mais comuns, mais frequentes, para que você entenda como que isso acontece, ok? Primeira e muito conhecida nossa é a conjuntivite. Quando você está com conjuntivite, você sente o seu olho vermelho, ardendo, como se estivesse com uma areia, né, embaixo da pálpebra. Muitas vezes sai secreção. Ela pode ser ocasionada por bactérias, por vírus, né, ou seja, agentes infecciosos ou também de forma alérgica. Essa conjuntivite faz com que esse revestimento do olho fique todo inflamado, então fica edemaciado e fica vermelho, bem vermelho. E aí você percebe, né, o olho de fora já todo inflamado por conta dessa conjuntiva, porque nessa parte aqui, ó, da esclerótica, quando a conjuntiva fica por cima, ela tem microvasinhos que a gente não vê assim normalmente. Só se você olhar bem pertinho no espelho, você percebe que tem uns rainhos bem fininhos ali. São vasos sanguíneos. Quando está inflamada a conjuntiva, eles ficam grandes, ficam mais aparentes, né? Porque estão inflamados. Uma outra doença também muito comum do olho é a catarata. O que é a catarata? Lembra que eu falei que aqui atrás da pupila a gente tem uma lente natural? Pois é. Quando essa lente fica turva,
por algum motivo, você não consegue enxergar direito, porque o raio solar bate ali, em vez de passar na lente limpinha, ele bate numa lente turva, então você não consegue enxergar bem. A catarata ela pode acontecer por vários motivos, até doenças internas, como diabetes é uma grande causa de catarata, até lesões externas, como você bateu, machucou, também pode alterar o cristalino. Então, a doença do cristalino é a catarata. Se você tiver uma doença nessa parte azulzinha aqui, ó, do olho, que é a íris, né? Então, aí você pode ter uma uveíte, que também deixa os olhos vermelhos. Dá muita dor, é mais a dor, não é mais aquele sintoma de raspar, de parecer que tem areia. É uma dor realmente, uma vermelhidão intensa e é perigoso, né? As causas são desde idiopáticas, ou seja, a gente não sabe a causa, como também doenças internas, né, como doenças autoimunes, algumas neoplasias, agentes infecciosos também podem dar, aí seria uma inflamação nessa região, também dá olhos vermelhos. Uma outra estrutura que pode ficar doente, né, que pode ter algum problema aqui no olho, é aquele gel que eu falei que fica no meio do globo, o humor vítreo. Você já ouviu falar sobre moscas volantes? Pois é, chama-se moscas volantes, uma alteração no humor vítreo, quando ficam alguns gruminhos dentro desse gelzinho, desse líquido que fica dentro do olho. Então, quando você olha para uma superfície de preferência clara, você percebe que tem que nem uns fiozinhos, assim, como se tivesse um fiozinho dentro do olho, uns gruminhos dentro do olho, né? Se chamam moscas volantes. São alterações no humor vítreo, que é essa parte gelatinosa que a gente tem dentro do olho. A maioria das vezes elas são absorvidas depois e somem. Se elas persistirem, então existe o tratamento adequado e você vai procurar o especialista. Um outro problema que pode dar, e é muito frequente, é a retinopatia. A retinopatia é o problema nessa parte de dentro do olho. E isso é muito sério. Por quê? Porque são as células que são sensíveis à luz, aos raios de luz, para que formem as imagens. Então, imagina, se você tiver um descolamento de retina, se ela descolar daqui dessa parte, por causa de inflamações e outras doenças sistêmicas, você também não vai conseguir enxergar bem, né? Você vai perder a visão. Um descolamento de retina leva à cegueira. A catarata, como eu falei, se você operar e trocar o cristalino por uma lente artificial, você volta a enxergar normal. É o que todo mundo faz na cirurgia de catarata. Agora, a retina, se ela descolar, não tem o que fazer, porque acabou a informação para os neurônios e levando para o cérebro a informação das imagens. Então, é muito importante, você que é diabético, cuidar muito bem do seu diabetes, para manter lá sua hemoglobina glicada abaixo de 7, para que não tenha essas complicações de retinopatia diabética. Você que é hipertenso também. A hipertensão também pode causar retinopatia hipertensiva. Então, se você tem alguma doença de base, que você esteja cuidando para evitar essas complicações. Um outro problema que você pode ter no olho também é um problema no nervo óptico. Então, imagina aqui o globo ocular. Na parte de trás aqui vai sair o nervo, né? Que é a confluência daqueles neurônios, vai sair o nervo óptico e vai até o cérebro levar a informação da imagem. Imagina se alguma coisa atrapalha esse nervo, aperta esse nervo, machuca esse nervo. Você também vai perder a informação da imagem que vai para o cérebro. Então, por exemplo, eu sou endocrinologista. Eu cuido de pessoas que têm tumores na hipófise. A hipófise é uma glândula que fica aqui atrás dos olhos. Então, quando a hipófise está com algum tumor, a maioria deles é benigno, mas eles crescem, né? Então, se ele estiver crescendo e ele empurrar o quiasma óptico, que é uma parte do nervo óptico, você pode ter alteração de visão. E dependendo da extensão dessa lesão, pode ser definitiva, perda de visão, ou temporária. Então, se você, no campo visual, perceber uma mancha escura ou metade da visão você não está vendo, pode ser um problema no nervo óptico. Então, tem que procurar o especialista. Qualquer alteração que você perceber nos seus olhos, como é um órgão muito importante, né? É a nossa visão, afinal de contas, que está relacionado. Você precisa procurar um especialista. Um outro problema que o olho pode dar também é a blefarite. Você já ouviu falar? Que é a inflamação da pálpebra, essa parte que fica cobrindo o globo ocular. Então, ela fica inflamada, geralmente nessa parte interna, e
produz muita secreção, fica inchado, né? Então fica aquele olho mais inchado e vermelho nessa parte externa da pálpebra. Tem bastante secreção. Às vezes tem também aquele terçol, né? Que o pessoal fala que é como se fosse uma bolinha, né? Que fica aqui também inflamada nessa parte da pálpebra. A pálpebra é muito importante para proteção do olho. Você já reparou que nós temos um reflexo? É um reflexo, não é a gente que faz. Se alguma coisa vier em direção ao nosso olho, que possa machucar, né? Assim, qualquer coisa que venha na direção do olho, a gente tem um reflexo de piscar. É automático. Por quê? Porque quando você pisca, né, a sua pálpebra protege os olhos e os cílios também são para proteção. Como eu falei outro dia, a sobrancelha é para proteção do olho, os cílios, a pálpebra, por ser um órgão tão importante. Além desses problemas que podem acometer essas partes do olho, nós também podemos ter doenças de erros de refração da luz. Então, veio lá o raio de luz, passou pelo seu cristalino, que é a lente, só que na hora de formar a imagem lá atrás, ele forma errado, né? Então, o que pode causar isso? Então, por exemplo, a miopia é um erro da refração desse raio de luz. Então, é como se esse globinho aqui, em vez dele ser assim, ele fosse mais compridinho. Então, quando for confluir a imagem ali, a imagem sai antes da hora. É como se o olho tivesse mais comprido. Então, a imagem ela vem mais para frente. Ela não fica lá na retina onde ela devia ficar, aquele pontinho, né, de foco. Ele vem mais para frente. Então, você não enxerga bem de longe. Quando você tem um outro erro, que é a hipermetropia, é ao contrário. É como se o globinho fosse mais curto. Aí a imagem é como se ela ficasse depois da retina, o foco. Então, você não enxerga de perto. Para tudo isso tem solução, viu? Você procure o seu oftalmologista, que ele vai fazer lá. Existem hoje máquinas específicas para ver tudo isso, a pressão dentro do olho, que eu já vou falar daqui a pouco, ver a refração, se você está enxergando bem, se tem algum problema na córnea, na conjuntiva, dá para ver tudo. Então, você procure um oftalmologista para observar. Além da hipermetropia, você pode também desenvolver, principalmente crianças podem desenvolver isso, que é a ambliopia. Ambliopia é assim, é como quando você olhar uma imagem, um dos olhos não consegue, por alguma alteração, ele não consegue aquela imagem nítida, e o outro consegue. Então, o que acontece? O cérebro interpreta só a imagem desse olho, esquece esse, deleta esse olho, e você fica olhando como se fosse sempre, né, por esse. E aí ele não se desenvolve. Por isso que tem algumas crianças, vocês já viram, que usam aquele tapa-olho? É por causa disso, né? No caso, tapa-olho aqui, né? Que é para estimular o olho ruim a forçar ele a funcionar. Porque ele não tem nenhuma lesão orgânica, mas ele não foca direito. Então, se a pessoa não tratar desde criança, depois fica com essa alteração. Aí um olho fica muito mais usado, muito mais... ele enxerga muito bem e o outro não enxerga nada. Então, dá essa diferença de informação para o cérebro da imagem. Um outro problema que pode dar também chama-se presbiopia, que todo mundo um dia vai ter isso, né? Que é a vista cansada, que é você quando está mais velho não conseguir enxergar as coisas muito bem de perto, né? A síndrome do braço comprido, que você começa a ter que olhar de longe, né? Também tem tratamento, tem óculos, para que você possa enxergar de forma adequada. Então, você viu quanta coisa que acontece no olho? E se dentro do olho a pressão lá tivesse muito aumentada, por algum motivo? Porque esse líquido, né, que forma lá o humor vítreo, que tem esse filme de lágrima, né, que é para não deixar o olho seco. Esse líquido, se ele não for escoado corretamente, o que pode acontecer? Aumentar a pressão dentro do olho, que se chama glaucoma, aumento da pressão do olho. Então, quando aperta o olho, se percebe que, não você, né, a máquina, percebe que a pressão está aumentada. Isso também precisa ser tratado, porque se não tratado pode levar à cegueira, porque esmaga as células da retina, a pressão, e você pode perder a visão. Veja quanta coisa pode acontecer com o olho, né? Então, a melhor forma de você prevenir é qualquer alteração que você perceber, procurar um médico para identificar, e o tratamento precoce sempre é mais importante, você vai conseguir eliminar ali pela raiz o problema.
As crianças devem, pelo menos uma vez na infância, passar com um especialista para ver a refração, porque às vezes elas não sabem explicar direito, né? Você está enxergando bem, como é que tá, e às vezes isso pode influenciar o aprendizado, pode influenciar com dores de cabeça, com tontura, turvação visual, às vezes o olho fica vermelho de tanto forçar. Se a pessoa fica muito tempo no computador olhando, pode ter a síndrome do olho seco, porque a gente pisca menos quando a gente fica prestando atenção no computador ou em alguma tela. Então tome cuidado com isso também, não ficar muito tempo na frente da tela, porque nós piscamos milhares de vezes por dia, né? Porque nós precisamos da lubrificação. Se caso não tiver essa lubrificação desse filminho de lágrima, né? Nós podemos, com o olho seco, fazer lesões aonde? Na córnea. E lesão na córnea, só transplante depois. A córnea é essa parte mais durinha que eu te falei, né? Que fica protegendo o olho. Então, se você tiver, vamos supor, um machucado, caiu uma pedra, machucou a retina, você esfrega demais os olhos, você pode lesionar a sua retina. Retina não, perdão, a córnea, né? Se você estiver coçando, se cair alguma coisa na córnea, você pode ter úlcera de córnea. E a úlcera de córnea, se não tratada a tempo, pode levar à perda da visão. Então, é só um transplante de córnea para que você volte a enxergar. A conjuntiva, como eu falei, que é essa outra parte de proteção do olho, quando ela está inflamada, a conjuntivite também. Se você deixar uma conjuntivite muito tempo, ela pode prejudicar outras estruturas dos olhos. Então, vocês entenderam como funciona todo esse mecanismo? Olha que coisa complexa que é o nosso olho. E quantas estruturas estão trabalhando ali em conjunto para que você possa ter a melhor condição de interpretar as imagens ao seu redor. Os olhos têm que ser muito bem cuidados. Tem uma doença que é a que eu trato sempre, que é por ser endocrinologista, né? Que é o hipertireoidismo. O hipertireoidismo é uma doença da tireoide, que quando ela está funcionando acelerada, ela dá alguns sintomas clínicos. Então, por exemplo, palpitações, dá suor, a pessoa emagrece, fica muito irritada, fica com insônia e também pode acontecer de ela ter uma protrusão do olho. Então, o olho ele fica mais aberto. Ele vem mais para fora. E se à noite, na hora que ela dorme, ela não ocluir totalmente, ela pode ter úlcera de córnea. Então, quem tem hipertireoidismo, pedir para a pessoa que está na sua casa, para o seu companheiro, dar uma olhada se você oclui completamente o olho quando dorme. Senão, tem que fechar com micropor até que seja tratada. A doença geralmente tem uma involução, ou pessoas que às vezes têm até que operar. Mas tem que tomar muito cuidado. Existe também uma síndrome dos olhos secos, né? Que é a síndrome de Sjögren, que também tem outras partes do corpo que tem menos lubrificação, mas também os olhos. Isso também precisa ser tratado, colocado substâncias lá para deixar a lubrificação normal, porque, como eu expliquei, se não tiver a lubrificação normal, também pode ficar com problemas na córnea. Então, veja, desde as partes mais externas, que são as pálpebras, os cílios, a conjuntiva, até as partes mais internas, a retina, o nervo óptico, tudo tem que estar funcionando em conjunto e em bom estado para que você possa enxergar as maravilhas da vida. Tem coisas tão bonitas, paisagens tão lindas, né? Você ver a imagem daquela pessoa que você ama, momentos da sua vida que vão ficar guardados na sua memória, isso é muito importante. E para isso você precisa ter o seu olho funcionando adequadamente. Então eu espero que você tenha gostado das informações, das dicas. Tome cuidado com os seus olhos, não fique esfregando o olho, não fique cutucando, não fique mexendo na pálpebra. Qualquer lesão que você perceber, qualquer alteração no campo visual, já busque o tratamento, porque tudo que é feito precocemente, com certeza terá um melhor resultado. Então, eu espero que você tenha gostado e que você possa enxergar as melhores coisas da vida. É o que eu desejo para você. Fiquem com Deus e até o nosso próximo tema em saúde no nosso canal Saúde Integral. Tchau, pessoal!